No futuro, quando o mundo dos humanos e o portal da dimensão do jogo se conectaram, naquele momento, mais tipos diferentes de dungeons começaram a aparecer na Terra, e muitos monstros também começaram a invadir o mundo dos humanos. Enquanto isso, uma parte do corpo humano começou a mudar, e com a ajuda dos sistemas eles se adaptaram com os jogadores. Eles obtiveram o poder de luta com os monstros das dungeons. Aqueles a quem foi dado o poder pelo sistema, tornaram-se gananciosos e roubaram recursos das dungeons, e como os humanos estavam viciados em roubar os recursos das dungeons, surgiram então dungeons no abismo, e também um demônio que tinha um poder extremamente overpowered, nomeado com o imortal Rei Lord, a de Sailai. Para derrotar a Sailai e atacar a dungeon do abismo, com a liderança do jogo Liu Yi, a equipe de ataque mais forte foi reunida, preparando-se para o combate. O Rei Imortal ordena que matassem os humanos e gritava para que não deixassem nenhum deles vivos. Eles matam os humanos e dizem que não passam de lixo inúteis. Quando chega de repente um outro humano para lutar, que provavelmente morreria também, mas ele não era exatamente um humano normal, ele era o chefe dos humanos, o mais forte de todos. O cara então diz que era normal para um chefe do abismo conseguir vencer os jogadores, afinal, os jogadores normais não eram pares para ele. O Rei Imortal grita que a justiça deles não fazia a menor diferença para ele e completa dizendo para que eles se preparassem para morrer. Então eles travam uma batalha extremamente intensa. Os humanos gritaram para que o Rei Imortal preparasse e perguntavam a ele se ele não importava com o povo dele. O rei responde com uma pergunta: o que eles estão falando? E eles dizem que o povo do rei estava nas mãos deles agora. E completa dizendo que se o rei não parasse, ele iria acabar dizimando o próprio povo dele. O rei pergunta se era aquilo que eles chamavam de justiça, usar os membros da família dele para ameaçar o mesmo. O rei dos humanos responde que estavam apenas usando razoavelmente o cenário da dungeon a seu favor, uma batalha de vida ou morte, afinal até mesmo uma leve extinção causaria a morte deles e traria a vitória do rei dos humanos. O rei mortal fica extremamente furioso e grita a eles chamando de bastardos desprezíveis e completa ofendendo dizendo que eles eram uma piada. O rei dos humanos não entende o que está acontecendo, mas o Lorde apenas grita para o rei dos humanos para que se preparasse para morrer com ele. Por fim, a morte do rei mortal, Jai de Selai, acabou causando também a morte do rei dos humanos, e aquela batalha tinha finalmente chegado ao fim. Naquele dia então tudo parecia ter realmente acabado, porém a história sobre Aes Sailai ainda não tinha terminado. 10 anos depois, na dungeon, era de enterro, uma mulher gritava para que eles ouvissem as dores dela, pois eles tinham que limpar aquela dungeon. Ela completa dizendo para que mantessem a formação e não se separassem. Eles gritam desesperados que o monstro tinha chegado e que era para todos tomarem cuidado, e completa dizendo para que se esquivarem e se afastarem do monstro. A mulher, com muito medo, pensava com ela mesma que eles tinham acabado de entrar na dungeon, por esse motivo não poderia ter tantas pessoas morrendo lá. A mulher então grita que aquele lixo iria acabar atraindo os monstros, quando o sujeito diz que aquilo não fazia parte do combinado deles, pois estavam apenas responsáveis pela coleta de materiais, e completa dizendo que eles eram jogadores de nível muito baixo, e também era a primeira vez que eles estavam em uma dungeon por esses outros motivos. Eles não tinham muita capacidade para o combate. Logo um outro jogador grita, pedindo para que eles calassem a boca. Eles deviam fazer o que foi pedido, e completa dizendo que se alguém ousasse pensar em escapar dele, seria morto sem hesitar. Os sujeitos por fim vão. Claramente eles estavam sendo usados como iscas, mas aquilo tinha um lado bom, pois poderia ser uma chance de aumentar os seus níveis. Afinal, a recompensa por matar um monstro de elite era enorme, apesar de que eles sabiam lidar com aquele tipo de monstro muito bem, e a mulher pensava que sacrificaria aquelas porcarias insignificantes de baixo nível diminuiria a vitalidade dos monstros. Então ela aproveita a abertura para dar o último golpe e receberia a maior parte de XPs e recompensas. Um cara que estava lutando contra o monstro se lembra da criatura Sutura, pois havia uma introdução que fala sobre ele nos livros dos monstros. Mesmo as criaturas tendo HP alta e defesa também, tudo o que o rapaz precisava fazer para derrotá-lo era atacar o seu ponto fraco, que seriam então as partes futuradas do bicho. Assim ele poderia facilmente acabar com a raça dos monstros. Após analisar, ele finalmente encontra a Sutura dos monstros. O garoto só queria pensar em Xiao, seu irmão, que voltaria com vida, porém um coitado é atingido por uma flecha bem em seu peito. Aquela mulher chata diz ao garoto, chamando ele de pirralho, que dava para ver que gostava de fazer coisas desnecessárias, e pergunta ao mesmo como ele poderia usar bloquear a visão dela. E completa dizendo que já tinha passado da hora dele morrer, mas o garoto mesmo com medo só conseguia pensar que não podia morrer de forma alguma, pois ele havia prometido a Xiao que voltaria com vida, pois seu irmão estaria esperando por ele, mas o monstrengo sem piedade chega e tira a vida do coitado. De repente uma coisa estranha começa a acontecer e ninguém lá entendia o que era aquilo dali. Do nada o garoto se levanta e a mulher diz que aquela criança ainda estava viva mesmo após o ataque dos monstros, e completa dizendo que claramente ela era especial, mas algo havia mudado, aquele já não era o mesmo
último jogador. Ao levantar, ele diz que nunca esperou que a recuperação das almas levasse tanto tempo. Ele tinha renascido na terra e no corpo de outro jogador, e percebe que aquele cara era muito fraco e que o antigo dono do corpo tem sorte de servir como recipiente para ele, mas quando o monstro defere outros ataques contra ele, o garoto simplesmente bloqueia e revida com sua espada, e com o golpe de sua espada ele acaba matando o monstro de estrutura de elite. E com isso ele acaba recebendo uma enorme quantia. O resultado disso é ele subindo para o level 5. O cara debocha do monstro dizendo que aquela criatura tosca ousava atacar ele, e por fim só serviu como uma bela fonte de XP. Os outros caras ficaram todos com inveja. Eles não conseguiram acreditar que um garoto de level 3 conseguiu dar um insta-kill em um monstro daquele. A mulher diz que aquele monstro de elite é de nível 10 e pergunta qual seria a trapaça que tinha usado, e completa dizendo que provavelmente ele só tinha conseguido fazer aquilo porque o HP do monstro tinha diminuído muito, e com isso ela fica com raiva perguntando como aquele pirralho ousa roubar o XP dela. Ele vê uma janela no qual vê upado de nível, o que também significava que ele tinha se tornado mais forte. Quando mais sobe de nível, mais forte fica. Ele reflete consigo mesmo que finalmente tinha conseguido retornar, e que agora seu povo esperasse por ele. Aquele era o Rei Lorde, Jade sai lá. Enquanto ele analisava o painel de evolução dele no jogo, ele percebe que o mesmo que ele tinha desbloqueado o painel de chefão, isso não tinha dado muito benefício a ele, ou sequer aumentado o status dele. Pelo contrário, tudo que ele conseguiu com isso foram vários efeitos negativos. Agora ele não podia nem mesmo ganhar XP matando o monstro, e com isso ficaria mais difícil de evoluir. Ele acabaria preso no nível 5 por um bom tempo, porém ninguém conseguia pontos de conquista. Os números estranhos que vinham dos monstros matados por ele. Ele podia usar esses pontos para desbloquear habilidades e autoridades, e para a felicidade dele sendo assim, ele tinha agora pontos suficiente para desbloquear alguma coisa. A única habilidade que ele tinha era os olhos do conquistador. Faz com que ele enxergue o nível e a capacidade dos seus oponentes. Então ele teria que limpar aquele lugar para ganhar mais pontos de conquista. Ele planejava matar todos aqueles jogadores, porém como a força atual deles seria extremamente difícil, quase era impossível, principalmente a líder deles. O nível da líder, Andelia, era muito acima dele, e também parecia que ela tinha alguma coisa contra ele desde o início, afinal também tinha matado o antigo dono daquele corpo, então por isso o garoto tinha que ser muito cuidadoso perto dela, pois ele não poderia deixar com que a mulher descobrisse suas verdadeiras intenções. Então ele vai até a líder com um frasco de vidro que continuava a substância azul, e diz à mulher que aquilo era uma poção mágica de poder, e logo ele entrega a poção para a mesma tomar, mas é claro que ele planejava que depois de ele finalmente conseguir mais pontos e conquistas, ele teria o fim daquela mulher insuportável. A líder ficava refletindo se deveria perguntar a ele o porquê que aquela flecha não tinha matado mesmo, ou será que tinha escondido as suas habilidades de combate, porém logo seria a hora de enfrentar o chefão daquela raid, e pensa que ainda seria útil, por esse motivo ela ainda o manteria vivo por um tempo. Um dos soldados pergunta onde é que tinha vindo aquela chama azul e o que significava. Logo o Prota se dá conta que aquele monstro que estava para chegar se tratava do Lorde daquela dungeon. O chefão daquela dungeon era um tipo de dragão esqueleto de nível 20. A líder então se prepara para a batalha e grita para eles se manterem a formação. Ele diz que se caso trabalhassem juntos seriam capazes de conseguir derrotar o chefão, e assim venceria aquela batalha. Então o Rei Lorde responde com uma pergunta, pelo que ela queria lutar, e completa dizendo que se eles quisessem morrer podiam fazer isso sozinhos, pois ele estava metendo o pé. Ao ouvir aquele líder fica extremamente brava, e diz a eles para esperar para derrotar o monstro, e assim conseguirem para ir pro próximo. O Rei Lorde, que tinha reencarnado no corpo do garoto, pensa que agora finalmente estava chegando a hora de concretizar sua chegada triunfal, mas a mulher insuportável percebe que o núcleo do monstro estava exposto, então ordena para que eles avançassem com a fúria para enfim matar aquela coisa. Ele completa informando a eles que o combate a corpo não funciona com aquela criatura, por isso era melhor para que eles usassem ataque de longa distância. A garota tinha ficado com muito medo depois, pois para a surpresa dela, aquele monstrengo também era imune a ataque de longa distância, porém os coitados também não poderiam nem chegar perto do monstro, pois o dragão solta sua magia de fogo, e assim faz com que os soldados virem cinzas, que agora era finalmente a hora dele entrar em ação e mostrar ao monstro quem era o dono do pedaço. Então ele vai com a fúria para uma grande batalha contra aquele monstro em busca da vitória. A líder grita que ele não passava de um idiota, pois tudo que ele conseguia fazer era morrer queimado por se aproximar do dragão. Porém, para sua surpresa, a garota do Rei Demônio ele estava conseguindo essa façanha mesmo estando em um corpo com um físico zoado. A líder assistindo aquele monstro de level baixo lutando contra um monstro daquele fica extremamente assustada. O Rei Lorde grita a eles que todos passavam de um bando de idiotas, então
Então o dragão demoníaco expõe seu núcleo logo no segundo estágio da luta, mas o Lorde ainda assim insistia em dizer que aquele dragão não passava de uma armadilha e que os jogadores cairiam nela desde o início daquela batalha, pois no primeiro estágio daquela luta, o dragão iria espalhar chamas de fogo que iria acabar atingindo os jogadores, então o dragão continuaria aumentando infinitamente seu poder e tamanho durante a batalha, e depois do segundo estágio, o núcleo do dragão iria espalhar outro tipo de chama que iria reagir contra os jogadores bufados, então queimaria eles completamente. A melhor estratégia que eles poderiam usar, saírem de perto do dragão durante o primeiro estágio, e assim inspirariam pelo segundo estágio. Dessa forma, os jogadores poderiam matar o dragão facilmente, sem que fizessem esforço. O Lorde ainda fica se gabando, dizendo que se lembrava de matar várias e várias vezes aquele tipo de monstro nível baixo, quando era mais jovem, e se pergunta que aquele tipo de monstro era realmente considerado extremamente forte, ao ponto de ser reconhecido como chefão. E por fim, derrotar o dragão trouxe ao Lorde com mais de 100 pontos de conquista, agora que finalmente ele tinha ganhado vários pontos de conquista, e enfim conseguiria desbloquear alguma habilidade, o que o Proto não esperava que se caso vinculasse a dungeon, liberaria para ele várias habilidades ocultas, porém quando o Lorde menos esperava, ele é atingido por alguma coisa e fica atordoado. Quem o tinha atingido era o líder, que morreria de inveja dele, pois ele tinha aumentado muito seu nível, então ela grita que finalmente tinha morrido, e completa dizendo que aquele garoto era tão idiota que nem sequer teve coragem e capacidade de lutar contra ela. Após vencer a batalha, os outros jogadores gritam a líder avisando que o chefão finalmente tinha sido derrotado, por isso precisavam proceder o plano para que assim conseguissem desbloquear a dungeon secreta o mais rápido possível, e completam sugerindo para que usassem os jogadores rivais como oferenda. Quando do nada a líder mira a flecha no soldado enquanto o cara gritava que ele não queria morrer, e nem sequer queria mais a recompensa e implora ao líder para que poupasse a sua vida, porém a líder responde que não pouparia a vida dele de acordo com as informações. Para liberar a dungeon secreta seria necessário um número exato de mortes dos jogadores. Ela completa dizendo que precisava cumprir a missão que o Lorde dela tinha de trazer, e se caso ela não fizesse seria estendida a morte. E que também, mesmo ela tendo oferecido várias vidas na dungeon oculta, não tinha sido liberado, o que significa que provavelmente não era o suficiente ainda, mas de repente por trás dela surge o Lorde matando outro jogador, e por ter conseguido matar um jogador, recebe 800 de XP, então ele grita que agora estava explicado, ele finalmente tinha entendido porque era difícil de ganhar XP, ele se depara que matar monstros não dava tanto XP quanto matar jogadores. A líder não perde tempo e usa sua habilidade ativa para que assim conseguisse ver o nível em que o garoto estava, pois ele não tinha morrido com o ataque dela e ainda estava vivo e matando os outros jogadores, mas ela se dá conta de que não passava de um jogador de nível 5, no fundo ele era apenas simples guerreiro. A garota só não entendia como era impossível dele fazer todas aquelas coisas sendo apenas um guerreiro qualquer, então mesmo supõe que o motivo disso era porque ele era um jogador de status melhorado. A líder grita para os outros jogadores não terem medo dele e ordem para eles atacassem o Proto junto para que eu conseguisse matar o mesmo, afinal ele era apenas no nível 5, não passava de um guerreiro simplórico. Um dos jogadores então vai para cima do Rei Lorde, gritando que iria acabar com a vida dele, e pergunta como ele usaria ser tão ignorante tendo a porcaria de um nível tão baixo. Porém o Rei Lorde reage com um tipo de poder com raios que acaba deixando o corpo do jogador totalmente paralisado, mas os outros jogadores só pensavam enquanto aquele menino tinha um nível 5 e conseguiria ter tanto poder assim, afinal ele era apenas um guerreiro assim como eles, isso era praticamente impossível. Os jogadores continuavam criando hipótese de que talvez ele fosse um guerreiro falso, e na verdade seu verdadeiro trabalho era do tipo mago, por isso uma certa distância não seria capaz de resistir ao ataque de um guerreiro de verdade, porém o rei acaba calando os pensamentos de boca de todos, matando o jogador e adquirindo mais 1000 de XP. Todos os outros guerreiros ficam assustados e pensando que talvez ele fosse realmente um guerreiro mágico, pois a força dele transcendia a força de um guerreiro de nível 10. Então o Rei Lorde olha com uma cara de desprezo para eles e diz para que o mesmo podia sentir medo de desespero, pois agora ele tinha conseguido muito XP, e com isso ele conseguiria desbloquear uma nova habilidade ainda mais poderosa, mas a líder ouviu tudo aquilo e ordena aos gritos que os jogadores se juntassem para atacar o Lorde. Imediatamente os guerreiros vão todos para cima do Rei Lorde. Todos sem medos pensavam que se todos cooperassem conseguiriam derrotá-lo, mas o Rei Lorde diz a eles que depois que tinham se vinculado com a dungeon, conseguiriam obter novos buffs. Isso acabou deixando ainda mais poderoso, e por isso seria muito difícil eles conseguirem derrotar o mesmo. Eles também poderiam usar os pontos dele para aprender as habilidades dos mortais. Para conseguir se vincular à dungeon, Lorde teve de gastar 200 pontos para isso, e também teve que utilizar
utilizar 50 pontos para conseguir desbloquear o relâmpago. Agora então o total de pontos que o Lorde possuía era 50 pontos. A diferença entre o Rei Lorde e os outros guerreiros ainda era grande. O problema é que estava sozinho contra vários guerreiros, sendo assim seria difícil para conseguir derrotar todos. Por esse motivo tinha que usar os pontos dele sabiamente. Talvez se conseguisse usar uma habilidade que poderia usar para derrotar os guerreiros, o Lorde consegue encontrar um outro poder que talvez pudesse ajudar ele. O poder se tratava de invocação de monstros. Para a sorte dele, o custo dessa habilidade era 50 pontos, e isso era tudo literalmente o que ele tinha, mas de repente é atacado pela líder dos guerreiros. A garota consegue atingir o braço do Lorde. A líder então grita para o Lorde, que tinha acabado com o braço dele, e diz a ele como conseguiria vencer essa luta, mas o rei responde no deboche, dizendo que ela falava demais e nem sabia das coisas, afinal nem sequer precisava lutar contra ela. Do nada os guerreiros começam a ser atingidos, e eles nem sequer sabiam o que estava acontecendo. Haviam muitos feitiços na direção deles, e se perguntava se poderiam ter mais alguma coisa na dungeon além deles. É quando os soldados gritam que aqueles ataques eram bem familiares. Os mesmos ataques na verdade eram dos monstros que o Lorde já tinha matado, como o esqueleto e os outros monstros que estavam na dungeon, e os jogadores não conseguiam entender o motivo que eles ainda estavam atacando. Mas algo chama a atenção dos guerreiros. Os monstros estavam lutando de forma organizada, como se fossem controlados por alguém que entendia de luta. Então os monstros começam a se reunir atrás do Lorde, mas os outros guerreiros, eles ficam sem entender o que estava acontecendo, afinal como ele poderia controlar monstros na dungeon. Então o Lorde diz que os monstros poderiam ser usados na dungeon que estavam vinculadas. A líder grita para o Lorde que ele não passava de um bastardo, e pergunta como ele chegou a ele e era capaz de ter habilidade tão poderosa. Ela então segura um item e diz que poderia ser usado uma única vez apenas. Ela planejava usar aquele item de rank histórico apenas contra o chefão da dungeon secreta. Logo o Rei Lorde começa a ouvir um som que ele não sabia de onde vinha. Talvez fosse uma flauta que o líder estava usando, mas ele ficava se perguntando por que ele estaria tocando uma flauta. Talvez aquele item fosse algo especial para atacar. Aquela flauta era um item de rank histórico que o líder do clã tinha dado a ela, e o poder da flauta era chamar alguns monstros, porém essas feras não eram tão fortes assim. O que a líder não esperava é que atrás do Lorde iria aparecer o dragão demoníaco, e que o Lorde poderia controlar o chefão, e também ela nunca tinha visto uma coisa daquele tamanho na sua vida toda. Então quando mata todos os outros soldados com o poder do dragão, chega a hora da líder, mas ela fala para que não seja tão confiante, pois se eliminasse agora iria morrer. Ele responde num tom sarcástico que era realmente muito possível morrer. A líder então diz para o Lorde que eles tinham ido sob as ordens diretas do Lord Stalker, a líder da guilda de sangue, e que ele estava atrás de um equipamento da dungeon secreta, e essa dungeon estava acima do nível 40, e derrotar ele seria como esmagar uma formiga. Então o Lorde pergunta à líder se achava que ele ligaria para esse tal Lord Stalker, e completa dizendo que se caso tentasse entrar no caminho dele, o destino não seria nada além da morte, e termina dizendo se aquelas eram as últimas palavras dela. A líder diz que sempre haverá pessoas mais fortes que eles, e acima do chefe dela tem conexões ainda mais poderosas, e também diz que ele é o primo do mesmo cara que participou do assassinato do Lord Liu. A líder completa dizendo que se agora ele entende o quão forte seria seu mestre e suas conexões. O líder diz que ela não parecia ser muito esperta, mas tinha que admitir que ela era ótima em irritar as pessoas, então finaliza pedindo para que os monstros a matassem. Ele precisava trocar os equipamentos antes de entrar na dungeon secreta. Diz que os jogadores sempre matavam os monstros e pegavam os lotes deles, mas que dessa vez seria ao contrário. O Prota então ordena os monstros para que retirassem todos os guerreiros que tinham e entregassem a ele. O garoto tinha achado um sistema que possui a função de ilusão. Daquele jeito ele não seria taxado de suspeito quando saísse de lá por estar usando equipamento dos outros. O sistema vinha com inventário, assim ele poderia guardar todos os itens dele. Aquele sistema era realmente bem conveniente. Agora que todos os preparos tinham sido feitos, era hora de finalmente de entrar na dungeon secreta e por fim entrar na dungeon, ou mesmo entrar no castelo que parece muito familiar para ele. Talvez já tivesse ido naquele castelo. Os monstros que estavam na dungeon eram os mesmos que estavam no mundo dele. Aquele lugar já não fazia mais parte da dungeon vinculada a ele. Ela não poderia controlar os monstros que tinham comprado com os pontos dele. Quando de repente o Prota se depara com dois monstros na porta, hoje era de se esperar uma dungeon secreta, que os monstros da entrada já eram nível 30. O Lorde fica com medo de entrar e também tinha medo de que tivesse uma armadilha lá dentro. Então o Lorde entra logo e disse que a propriedade era terminar o mais rápido possível e pegar os equipamentos que tinham por lá. O monstro da entrada já era de nível 40, ou seja, quanto mais o Lorde entrasse, o mais forte eles seriam. Quando de repente aparecem monstros, as criaturas gritam que ele é um humano covarde, então seria comida dos monstros. O Prota pergunta aos monstros se aquilo seria algum tipo de brincadeira, pois ele era especialista em matar demônios. Ele então mata os outros utilizando a habilidade passiva ativa e ganha ponto por conseguir eliminá-los. Ele percebe que aquela dungeon era muito boa. O Lorde não esperava encontrar os monstros de nível baixo por lá, porém aquela dungeon secreta estava sendo mais fácil do que esperava.
pois fazia tempo que tinha eliminado tons explicitamente daquele jeito, e com tantos pontos que ele havia ganhado, já estava na hora de aprender habilidades novas. Então ele escolhe a bola de fogo, pois o nosso brother acreditava que isso seria bom. Quando ele avista uma porta, lá talvez deveria ser a sala do chefão, porém o Lorde não fazia ideia do quão forte ele seria. Então entra na sala e encontra um círculo mágico. O Lorde logo se lembra daquela sala, e quando chega uma notificação para ele dizendo para acordar o Lorde, precisa oferecer o seu próprio sangue. O Prota então faz o que pedia na janela, porém não queria acordar o chefão, mas talvez a única oportunidade dele fosse agora, quando de repente aparece a rainha vampira cilada de nível 40. A rainha grita para o Lorde que ele é um humano sujo, e pergunta como usar o sangue imundo dele para quebrar o selo dela, feito pelo Lorde. Então o Lorde começa a testar seus poderes para comparar o quão grande era a diferença entre os poderes dele e o dela, demônio de nível 40, mas a rainha pergunta se realmente estava tentando feri-la com um ataque fraco daquele, porém não desiste, mas para a infelicidade dele, todas suas tentativas deram completamente erradas, pois a rainha era realmente muito forte. Então percebe que a diferença é realmente muito grande, e ali você vê um impasse e fica todo preocupado sem saber o que fazer. Então a rainha vai para cima dele sem dó e piedade, e com sua fúria acaba destruindo tudo e jogando o Lorde em meio das paredes, deixando ele caído no chão. A vampira diz ao Lorde que nem se lembrava da última vez que ela bebeu sangue, mas o Prota diz para que pagasse pelo seu crime. Ela se afasta extremamente assustada, sem acreditar em que realmente o Prota era, pois os vampiros, ao conseguir o sangue, podem acessar as memórias do alvo, então por fim diz que sabe quem ele era. Ela o abraça, contente, e diz que então foi quem libertou ela. E o Prota só queria pensar em como aquela garota era mimada e irritante, pois ela sempre foi assim. Pois há 200 anos atrás aquela garota estava stalkeando ele, e estava se irritando bastante, mas por conta da relação dele amistosa com a raça dos vampiros ser inconveniente para ele matá-la diretamente, o Lorde fez uma promessa à garota que deixaria selada por bastante tempo e quando voltasse iria libertá-la, e então se casaria com ela e ela pensaria que talvez aquela hora tivesse chegado, pois o motivo daquele lugar ser tão familiar para ele, porque os guardiões de pedra não tinham atacado o Lorde, afinal eles eram todos criação dele. É claro que tinha planejado deixá-la selada, mas já que estava numa situação de emergência, não poderia se dar ao luxo, então Lorde diz para que não chegasse perto dele, e também diz que ela tinha sugado seu sangue, então provavelmente eu deveria saber o porquê de estar ali. Ela responde que realmente sabia que estava lá, e que os humanos usaram métodos sujos como aquele para eliminá-lo, então pede para que permita que ela o vingue. O garoto pede para que ela saiba os seus pensamentos, então sabia que tinha selado a mesma propositalmente, e pergunta se ela não tinha nada a dizer sobre aquilo, e a rainha responde que era claro que ela sabia de tudo. A garota se ajoelha e diz que sabia que era amor da vida dela, quando de repente aparece uma notificação a ele que foi detectado que o usuário foi infectado com o veneno do sangue da raça dos vampiros, e que desbloqueou a árvore da habilidade da raça dos vampiros. Tinha se esquecido que os humanos se infectavam pelo veneno dos vampiros, e acaba se tornando um, mas talvez aquilo fosse bom, mesmo que a raça dos vampiros fosse mais fraca que os demônios, ainda era mais forte do que a dos humanos. Ela pede para que não se preocupe, pois ajudaria a eliminar os bastardos, mas o Lorde pensa, mesmo sendo chata, ela era sem dúvida uma subordinada, com o que ele poderia contar, e com a mesma ajoelhada várias coisas poderiam ser resolvidas facilmente, então pergunta se tem algum equipamento de nível alto com ela. A mesma responde que tem encantamento sim, e pede para que espere rapidinho. A mesma entrega alguns equipamentos ao garoto, e diz que não é um equipamento de alta classe, mas aquilo era um dote dela, que estava planejando entregar ao Lorde quando acordasse, e completa dizendo que aquele equipamento foi feito com o vampiro fundador. Ele fica sem entender muito e pergunta se realmente estava esperando por aquele dia, além de que aqueles itens faziam parte dos raros, então o Lorde percebe que aquele era um equipamento evolutivo, e ainda vinha com habilidades invencíveis. Pelo jeito aquele não era um equipamento qualquer, e sim um tesouro. Ela diz para o garoto que não tinha nada especial naquele equipamento, que ele era só um conjunto ordinário de roupas, que talvez depois que ela tornou um humano, perspectiva, ao ver as coisas eram diferentes daquela. Mas como o Lorde é um jogador, ele poderia ver todas as habilidades e atributos que o equipamento possui. Com isso ele estava impressionado com as habilidades que os jogadores ganhavam, e agora que ele pertencia à raça dos vampiros, poderia usar. Ele coloca aqueles equipamentos, e diz que realmente merecia ser chamado de equipamento raro, apesar de não ser o mesmo equipamento dele do passado, ainda era muito épico, e que agora não pegou apenas um equipamento de primeira classe, mas também conseguiu uma subordinada de nível 40. E agora era a hora de sair daquela dungeon e ver como era o mundo dos humanos, mesmo o Lorde sabendo quão era recompensador
Precisava planejar alguma coisa, já que o mundo dos jogadores poderia ser bem perigoso, e precisava esconder a identidade dele e o poder também, pois com a força atual não conseguiu lidar com os poderes dele, e já que se passaram alguns anos, poderiam ter se tornado mais fortes, mas ela não conseguiu sair do castelo, pois parecia que ela estava com uma barreira invisível. Tinha esquecido que para prevenir que não escapasse daquele lugar, adicionou uma barreira extra, então não poderia sair no fim das contas. Ficava se perguntando como poderia ter esquecido aquele detalhe tão importante, mas para poder conseguir quebrar a barreira, precisava da sua arma antiga. Ele não fazia nem ideia de onde estava agora, pois poderia ter sido pego pelo jogador que tinha matado ele. Lorde pede desculpas a ela e diz que a barreira não pode ser quebrada, mas assim que conseguisse iria tirá-lo do castelo. A mesa responde todo apaixonado, dizendo que iria esperar, mas o Prota imediatamente muda de ideia, pois já estava de saco cheio da garota vampiro, é agora que não deixaria ela sair. Enfim, teria paz. Lorde sentia a falta de quando dominava todos os monstros, e ficava pensando que já eles disseram que era um guerreiro de acordo com a profissão dele. Será que seria um jogador comum de profissão? E como o Prota não tinha usado nenhum ponto ainda, queria desbloquear algumas habilidades primeiro, e com as habilidades do guerreiro do Lorde poderia facilmente esconder a habilidade verdadeira dele. Mas o Lorde era muito esperto. Antes de sair para ninguém suspeitar, ele transforma aquelas mudas em roupas antigas, pois agora estaria vindo de volta para o mundo dos jogadores para enfim poder ter a vingança dele. Do outro lado, os humanos estavam todos lá, tirando fotos para ver se alguém saía da dungeon. Um robô dizia que aquela dungeon deveria ser alguma restrição por ser para iniciantes, e quando dos homens diz que pudessem estar lá, podendo ter acabado com aquilo, pois não esperava que aquele item estaria naquela dungeon. A menina que estava sentada no ombro do robô pedem para que fiquem quietos, pois teve uma mudança no portal a quem parecia estar saindo, e quando o Lorde sai do portal e pede para que o sistema feche, o Prota precisava fugir daquela dungeon tinha sido completada, e para a sorte dele poderia controlar a dungeon quando bem entendesse. Os humanos começam a falar que naquela área de repudância no raid da masmorra, apenas um jogador humano havia sobrevivido, então começam a brigar entre si perguntando ao Lorde que item ele tinha pegado, e também se não queria vender a ele. Um outro humano responde que também aceitava materiais, e que garantia valores extremamente altos, então o cara grita perguntando quem era aquele, e aonde é que estava o pessoal. Mas o Lorde continua andando e não dá muita atenção a ele, porém o cara grita chamando ele de pirralho, e diz para que não saia andando por aí, pois queria saber dos outros, e pergunta se ele tinha pego algum item dentro da dungeon. Então Lorde vira para o homem tudo sem graça e diz que eles trabalharam duro depois de entrar, eles finalmente tinham conseguido matar os boss, e completa dizendo que não sabe a ordem, mas a líder tinha liderado um grupo de pessoas que começaram a matar outros jogadores. Logo o Prota completa dizendo ao homem que poderia apenas resistir desesperadamente, e como resultado todos morreram. Ele tinha sido o único poupado porque ele era muito fraco e estava se escondendo. O homem fica muito bravo com o Lorde e diz para que parassem de agir igual um idiota, e pergunta se aquilo na mão dele era um equipamento ou não. Então o Lorde abre a mão e pergunta que equipamento estava falando, e a design da se faz de desentendido, e pergunta para o homem se foi ele que ordenou aquela líder a massacrar todos os humanos, mas o cara levanta extremamente bravo e pronto para dar um soco bem na fuça do Lorde, mas antes que ele conseguisse dar um soco, alguém grita e Lo Chong a manda parar imediatamente. A garota pede desculpas pelas ações dele, aquela era a líder da guilda de sangue, se chamava Stonker, e pede por favor para que o Lorde perdoasse as ações do subordinado dela.